Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, como é que vocês estão? Muito bem aí? Eu tô aqui ainda meio resfriada, né? Com o nariz meio congestionado, mas a tosse tá bem melhor, né? Tomando xarope, tá bem melhor. Hoje nós vamos, né, dar continuidade nessa sexta-feira, né, final de semana, no livro de Êxodo, né? A leitura no livro de Êxodo, né? Hoje nós estaremos lendo no capítulo 14, né, do livro do Êxodo, que diz assim: Deus anuncia a ruína do Egito. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piai, Rote, entre Migode, o mar, diante de Bausar Zefon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, então, e embaraçados na terra, deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó para que o persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizeste isso, havendo deixado ir Israel, para que não o sirvas? E aprontou seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros, escolhido de todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos, carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram nos acampamentos junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso que nos tirado do Egito? Não é essa palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis inquieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Tu reclamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e fende-os, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. Eu serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se diante deles e pôs atrás deles. E entre os campos dos egípcios, o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles que para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe rumo à sua direita e à esquerda. E os egípcios entraram atrás deles todos os cavalos, Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua forma, e ao amanhecer os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram a cobrir os carros, os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro.
a mão direita e a mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos do egípcio. Israel viu o egípcio morto na praia do mar. E viu Israel o grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. Temeu o povo ao Senhor e creram no Senhor e Moisés nos seus servos. Muito bonito aqui, vimos, né? O povo do Senhor sendo libertado, né, de Faraó. E Faraó, né, o Senhor endureceu o coração do Faraó. Ele continuou mesmo no mar, fugindo atrás do povo, né, Israel. Mas o Senhor fechou aquele mar e todos os seus perseguidores foram mortos, né? Então, essa é a leitura do capítulo 14 de Êxodo. Segunda-feira retornamos com o capítulo 15 do livro de Êxodo. Uma boa semana, até segunda-feira. Bom final de semana. Deus abençoe vocês. Votem. Segunda-feira é eleição. Vote consciente. Peça a direção de Deus. Bom final de semana. Boa eleição. Tchau, tchau.